Beleza, pessoal, vamos continuar. Terceira questão, que quem vai ler essa questão é o professor Carlos Elias, porque vocês vão entender por que é ele que vai ler essa questão. E a gente queria primeiro que vocês tentassem responder e depois a dupla aí dá a resposta embasada ou na galera ou enfim, no que quiser embasar, viu, meu filho? Vamos lá, não sei ler esse negócio. Essa pergunta você só vai encontrar no livro vermelhinho do Trindade. O que é o princípio do prélèvement? Está previsto na Constituição Federal, certo ou errado? O princípio do prélèvement está previsto na Constituição Federal, certo ou errado? Prélèvement? Prélèvement. Prélèvement. Certo ou errado? Pronto, vai lá. Vocês. É correta a alternativa. A gente acredita. A gente supõe. A explicação é desafiante. Igual certo. Não tem que justificar nada, né? E aí, meu caro Carlos Elias, pode? Então, acertou, mas não valeu, né? Muito bem, está verdadeiro e é o seguinte. Na Constituição Federal, no artigo 5º, é dito que não pode haver qualquer distinção entre brasileiro e estrangeiro. É uma regra, todos são seres humanos, todos têm os mesmos direitos. Mas há exceções na própria Constituição. O Poder Constitucional Ordinário trouxe algumas exceções. Uma delas está no artigo 5º, no inciso 31. Basicamente, lá é dito o seguinte, e aí eu vou explicar dando um exemplo. Imagine que você, mulher, tem um pai que vive lá no Irã. Muito bem. Você é brasileira, seu pai obviamente morava no Brasil e te teve, deu à luz, enfim. Não vai dar luz. Trazer um professor de biologia para tentar elucidar essa aí. Porque pode até ter na Constituição, mas tem também que o pai dá a luz. Pode. Vamos imaginar, hoje em dia tudo é possível. Ele pode ter feito inseminação artificial, nova, e te deu a luz. É possível. Por fertilização in vitro. Então é possível o pai dar a luz também. Mas então, você, mulher brasileira, tem um pai que mora no Irã. Teu pai teve outro filho lá no Irã, também ele mesmo, fertilização in vitro. Muito bem. Seu pai morre e deixa um patrimônio muito grande. No Irã deixa vários imóveis e no Brasil também ele deixa imóveis, em João Pessoa, no Rio de Janeiro, etc. A pergunta é, qual a lei que vai ser aplicada para a sucessão causa-mortes? Ou seja, qual a lei que vai ser aplicada para indicar a quanto caberá a cada um dos herdeiros? Muito bem. Em regra, você aplica a lei do lugar da morte, ou melhor, da lei do domicílio do decúgios, ou seja, da pessoa que faleceu. Se teu pai escolheu o Irã para como domicílio dele, será a lei iraniana que vai orquestrar a vida civil dele e a morte também. Então você teria que aplicar o Código Civil iraniano para definir quais os bens iriam para os herdeiros. De acordo com o Código Civil iraniano, provavelmente só o Pergunta filho alguma coisa do Código Civil iraniano para eles? Não precisa. Então, segundo o Código Civil iraniano, a mulher não tem direito a nada, só o filho e o homem. Artigo 25. Mas... 25, achei que era 24. Mas, o que diz a Constituição Federal? No que diz respeito aos bens que estão no Brasil, vou privilegiar, daí prélèvement, que é privilégio, vou privilegiar os brasileiros. Que brasileiros? Cônjuge e filhos. De maneira que o seguinte, quanto aos bens que estão no Brasil, você vai aplicar a lei brasileira para beneficiar os filhos ou o cônjuge, salvo se a lei do decúgios do falecido for melhor. Então isso está previsto no artigo 5º da Constituição e acertaram os nossos amigos, porque são gênios, na verdade. Se fizeram que não sabiam. Então essa é a resposta. Valeu, vamos lá. Questão 4. A folhinha está aí? Eu leio aqui, pronto. Questão 4. Vamos direcionar aí a dupla João Trindade e Carlos Elias. Incube
a AGU, diretamente ou mediante órgão vinculado, exercer a representação judicial e extrajudicial da União, assim como as atividades de consultoria e assessoramento jurídico dos poderes executivo, legislativo e judiciário no âmbito federal. Calma, João Trindade, queria que a plateia se manifestasse antes da sua habitual agonia. Certo ou errado? Bora, pessoal, se manifesta. Bom, até eu vou dizer errado também. Tanta 92% da plateia marcou errado. A questão está realmente errada, e a questão está errada, inclusive, claro, tem a resposta aqui no livro Direito Constitucional Objetivo, mas a questão está errada só pelo finalzinho, a questão está errada só pela parte final, porque veja, realmente a AGU, a Advocacia Geral da União, ela vai representar judicial e extrajudicialmente a União, é esse o papel dela, diretamente ou por meio de órgãos vinculados. Lembre lá na parte de funções essenciais à Justiça, que a Advocacia Geral da União abrange 3 carreiras. Os advogados da União, que defendem judicialmente a administração direta, os procuradores federais, que defendem a administração autárquica e fundacional, e também os procuradores da Fazenda Nacional, que são responsáveis pela execução pelas execuções fiscais. Agora, por outro lado, inclusive o professor Carlos Elias, o professor Antônio Geraldo não nos apresentou, para quem não nos conhece, mas o professor Carlos Elias, que foi advogado da União, não é isso? Foi advogado da União, hoje é consultor legislativo do Senado, primeiro lugar nacional na área de direito civil. Direito civil, para quem acha que direito... Para quem acha que direito administrativo é difícil, direito civil, o Código Civil tem mais de 2.000 artigos. Então, o cara tirou primeiro e único aprovado nacional no concurso, o único aprovado nessa área. Conhecendo o Código Civil iraniano. Pois é. Mas então, o professor Carlos Elias, por exemplo, era advogado da União. Agora, nesse caso, o que está errado é que o professor Arthur Tavares, que foi meu colega no MPU, quando nós éramos servidores do MPU, e hoje é analista legislativo da Câmara dos Deputados, um dos cargos mais cobiçados da República, inclusive é colega de um ex-juiz, que era juiz de direito e abandonou a magistratura para ser colega do professor Arthur. E o professor Vandré Amorim, que é não só excelente professor de Direito Administrativo, mas também é analista do STJ, responsável pela elaboração dos informativos do STJ. Então é somente ele que define a pauta das questões do CESP, na prática, jurisprudência. Mas enfim, mas essa questão ela está errada só pela parte final, porque veja, a AGU, ela também vai prestar funções de consultoria, quer dizer, você tem o contencioso, que é quando há conflito de interesses, e o consultivo, que é dar parecer, prestar consultoria. Só que a AGU, a Advocacia Pública em geral, ela vai prestar consultoria jurídica, ela defende judicialmente a União, todos os 3 poderes. Mas ela só presta consultoria jurídica ao Poder Executivo. Ela não presta consultoria, o consultivo. Ela não presta consultoria jurídica nem ao Legislativo, nem ao Judiciário, porque o Legislativo e o Judiciário têm corpo próprio de servidores consultores. Por exemplo, o Senado tem a consultoria do Senado, a Câmara tem a consultoria da Câmara, e também no Judiciário seriam setores específicos que vão dar essa consultoria. Essa questão, inclusive, ela foi, com o professor Arthur sempre, professor de Constitucional também e de Administrativo, sempre atualizado com as questões do CESP. Essa questão aqui é do CESP de 2013. Essa questão aqui foi cobrada na prova CESP, técnico do TRE de Mato Grosso do Sul, 2013, e o gabarito oficial definitivo dessa questão foi realmente errado. Só um detalhe, João, para explicar aqui, porque quem tem que justificar é o autor da questão. Agora que você fala isso, era só para você dizer certo ou errado, mas aí conhecimento é bom, né? Foi mal. A próxima não justifica. Não. Arthur, só para não ficar feio, diga aí se está certo ou errado. Aparentemente. Olha só um detalhe, o João Trindade fez a divulgação dos nossos colegas, nossos professores, e, a propósito, dizer que o professor Carlos Elias está com uma obra que eu queria que a nossa editora Maria Neves comentasse um pouquinho sobre a obra do professor Carlos Elias. Você prefere que o professor comente? Pois é, essa obra ela foi inspirada na obra do Trindade, que é um dos maiores gênios vivos que eu já vi. Verdade, na consultoria, os senadores eles têm
Eles não podem escolher exatamente quem vai prestar o assessoramento para ele. No caso do Trindade, você ouve lá senadores, eu só quero o Trindade, não serve o outro. Porque foi o primeiro, não nesse sentido. Não nesse sentido que você pensou. Muito bem, primeiro lugar nacional e constitucional, que não tem de concorrentes, é o que não falta, né? Concorrentes. Na área de direito constitucional foi milhares e milhares e milhares. O Trindade foi o melhor de todos. Né? Muito bem, mas essa obra que eu terminei de escrever, com apoio da laboriosa Maria Neves, basicamente é o seguinte: são questões de direito civil que eu selecionei do CESP e de outras bancas. E eu procurei ir além de apenas comentar a questão. Então, basicamente, eu coloco a questão, digo por que ela está certa ou errada, e embaixo eu passo a discorrer sobre os aspectos teóricos dos temas que envolvem aquela questão, além de outros temas conexos. Então, acaba sendo uma mistura de manual de direito civil a partir de questões de concurso público. Quem for ainda realizar outro concurso, além do MPU, que envolva conhecimento de direito civil, eu recomendo muito, muito, muito esse livro. Porque o método de estudo que você vai encontrar nesse livro foi um método que eu verifiquei que a maioria dos alunos que passam o concurso adota. Resolve uma questão e da questão você vai para a teoria. Não é o contrário, não é da teoria para a questão, é o contrário. Então, basicamente essa obra foi para a gráfica já essa semana e em breve já estará no mercado e aguardo o feedback de vocês. Né?